Então, como a gente estava falando um pouco, estou até trazendo um pouco para tona. Estou me lembrando muito de Rick James com Ebony Eyes e tal. Então, assim, mas eu trouxe um pouco desse período assim, porque foi um período meio que anteveio e assim, pô, qual é a chance da gente imaginar que essas músicas teriam alguma conexão com a gente? Estou falando isso que é muito importante porque foram essas músicas que a gente cresceu escutando. E por incrível que pareça, depois que a gente imergiu, que a gente foi se aprofundando na cultura hip hop de alguma maneira, essas músicas voltaram e elas voltaram a dar mais sentido, mas elas voltaram numa perspectiva como? A gente passou a ter que fazer uma pesquisa para poder dar as aulas, para fazer os trabalhos, e aí a gente foi se aprofundando, que aquelas músicas que a gente curtia enquanto... A gente curtia não, né? Que estava ali acontecendo com os nossos pais, era justamente essas músicas que logo depois iriam fazer parte tão profundamente no nosso universo. Por isso que eu trouxe um pouco disso. Bom, como eu, com o meu irmão também, a gente cresceu morando na Lapa, que foi um período de adolescência adolescência de infância muito importante. Então a gente falou um pouco em um outro momento que a gente conversou, que a gente falou qual que era a importância da música e tal, de algumas coisas que estavam acontecendo. Mas como nós éramos crianças e tal, eu queria saber um pouco do universo cultural, de, sei lá, um filme, alguma coisa que realmente tenha marcado e que tem alguma conexão com essa troca de ideia que a gente tem agora. Caraca, filme, putz. Sim, aqui em Osasco tinha o Cinema Estoril. Putz, muitos que vão assistir vão lembrar do Estoril. Eu me lembro que eu fui no Estoril a primeira vez assistir Karate Kid, cara. Assistiu Karate Kid no cinema? Kid, mano. Karate Kid, Nossa, cara, foi... Você entende? Vocês sabem o que é isso aí? Fantástico isso. Eu assisti Karate Kid na televisão, cara. No cinema, mano. Cara, e putz, isso pra mim foi marcante. Então assim, e mesmo porque até a trilha sonora do Karate Kid é boa, é muito boa. Então, poxa, não tinha como não lembrar. E aí, volto pra minha mãe, porque, cara, tudo faz sentido com a minha mãe, com a minha vida. E, poxa, cinema, ser a primeira vez sem ir no cinema, assistir em tela grande, é uma coisa que não dá para descrever, ainda mais para aquela época, porque naquela época, aqui em Osasco, o cinema só tinha Estoril, né? Não tinha outra coisa. Então eu me lembro dessa época desse filme Karate Kid. Então, eu me lembro assim, lógico, eu não tive muita oportunidade de ir por cinema, a realidade econômica daqueles dias era bem difícil, minha mãe era diarista, então era muito difícil ela ter uma folga para poder fazer isso e o custo que seria para 3 pessoas e tal. Mas eu lembro muito do Cocoon, cara. A gente estava conversando esses dias atrás, eu lembrava do Cocoon. Tem uma trilha sonora bem legal. Tem um momento lá em que os idosos lá, eles dançam e tal. Tem um pouco dessa imersão na condição da dança. Mas, enfim, naquele período, por exemplo, nesse período que eu trago, dessas questões culturais e tal, morando na Lapa, pelo menos... eu tive uma conexão muito grande com a galera da pichação, então tinha algumas coisas que estavam acontecendo no universo da cultura jovem, o lance das pessoas ter contato com cigarro, que era uma coisa que estava ali, muito frequente, e aquilo meio que era uma coisa meio que natural, né? Mas por que eu estou trazendo isso também para a luz? Para saber se em algum momento, nesse período, foi visível para você, assim, dessa onda do break, porque o break foi uma onda que estourou e se de alguma maneira aquilo tocou, por quê? Em 1984, eu tava ali com 7 anos de idade, cara, é difícil falar que eu tava mergulhado nesse universo de falar, eu vejo muita gente falando, eu danço desde muito pequeno, eu não vou contar essa história para vocês, Nem eu. Eu começo realmente a ter contato a partir dos 11 anos de idade, não vou contar que eu era lá pequenininho, que eu dançava com Michael Jackson, porque não foi assim. Então eu queria saber, eu tô trazendo para esse contexto dos anos 80, para a gente tentar amarrar nesse sentido.